Vejamos agora, então, alguns exercícios resolvidos sobre a regra de L'Hopital. Um primeiro exercício aqui, então, será limite quando x tende a zero de e elevado a x ao quadrado menos 1 sobre o cosseno de x menos 1. Ora, quando x tende a zero, e elevado a zero é igual a 1, portanto, o numerador tende a zero, enquanto o denominador, quando x tende a zero, é cosseno de zero, que é igual a 1, menos 1, também dá zero. Portanto, esta função satisfaz as condições de aplicabilidade da regra de L'Hopital. Ao mesmo tempo, neste momento eu não preciso me preocupar com a derivabilidade, porque ao derivar eu já vou experimentar a função e vou descobrir, ao experimentar a função em x igual a zero, se ela é derivável ou não. Eu explico. Há duas formas de verificar se uma função é derivável ou não no ponto. Uma é aplicando a definição de derivada, calculando o limite no ponto, neste caso, em x igual a zero. E a outra é derivar, tomar a expressão analítica da derivada e ver se ela é passível de ser avaliada em x igual a zero. Então, eu não preciso me preocupar com raciocinar se essa função é ou não derivável, essas duas funções, melhor dito, se elas são ou não deriváveis em x igual a zero. Porque quando derivar ambas, eu serei obrigado, pela regra de L'Hopital, a avaliá-las em x igual a zero. Se elas puderem receber um valor em x igual a zero, significa que são deriváveis, vamos ver isso agora. Então, já que satisfaz a primeira condição de aplicabilidade, passemos então aqui à aplicação do teorema. Então, a gente costuma dizer um bordão para aplicar a regra de L'Hopital, que é deriva em cima, deriva embaixo, justamente para contornar a tentação de aplicar a regra de derivação do quociente. Então, deriva em cima, deriva embaixo. Esse é o bordão. Deriva em cima, deriva embaixo. Deriva em cima, ou seja, vou derivar e elevado a x ao quadrado menos 1. Derivada de e elevado a x ao quadrado. 2x vezes e elevado a x ao quadrado. Menos a derivada de 1, que é 0. Dividido pela derivada do cosseno, que é menos o seno de x, menos a derivada de 1, que é 0. Portanto, repare, agora, ao avaliar 2x vezes e elevado a x ao quadrado, eu descubro que isto é igual a 0. Porque e elevado a 0 é igual a 1, vezes 0, que é 2 vezes 0, vou obter um 0. Então, eu consegui atribuir o valor o valor f igual a 0 para x igual a 0? Sim. Então, significa que a função é derivável. Esta função que aqui está, cuja derivada é 2x vezes e elevado a x ao quadrado, é derivável em 0 porque f' de 0 é igual a 0. Portanto, esta função que aqui está é derivável em 0. A mesma coisa a função de baixo. Derivada de cosseno de x menos 1 é menos o seno de x. Seno de 0 é igual a 0. Portanto, f' de 0 é igual a 0 e esta função é igualmente derivável em 0. Então, vamos continuar. Então, avaliando o numerador, eu obtenho 0 e o denominador também é igual a 0. Continuo derivando até que a indeterminação desapareça. Então, limite quando x tende a 0
derivada do numerador vai se transformar agora em um produto. U é 2x e V é E elevado a x ao quadrado. Então, derivada do produto, U'V menos UV'. Então, derivada deste produto é U'V mais UV'. Portanto, U'2 vezes E elevado a x ao quadrado mais 2x que multiplica a derivada de E elevado a x ao quadrado, que é 2x E elevado a x ao quadrado. Derivada do seno é cosseno, contando com o menos que já existia, menos o cosseno de x. Então, primeiro termo, 2 vezes E elevado a zero, dá 2. Então, este primeiro termo tende para 2. Enquanto que o segundo termo é E elevado a zero, 1 vezes 0. E embaixo eu tenho menos 1. Portanto, este limite é 2 dividido por menos 1. Então, o limite dá menos 2. Perfeito? Então, segundo exemplo, limite quando x tende a zero de seno de x dividido por 1 menos o cosseno de x. Quando x tende a zero, numerador e denominador tendem a zero. Muito bem. Limite quando x tende a zero, derivada do numerador, cosseno de x. Derivada do denominador, seno de x. Ora, quando x tende a zero, este limite não existe, porque quando x tende a zero pela esquerda, cosseno de x tende a mais 1, enquanto o seno de x tende a zero pela esquerda. Portanto, isto tende a menos infinito. Vamos ver? Círculo trigonométrico, eixo dos cossenos, eixo dos senos. Então, quando eu me aproximo de zero por valores negativos, observe que esta projeção vertical, que é igual ao seno, tende a um valor negativo, portanto, este denominador tende a zero por valores negativos, enquanto o numerador é sempre positivo e tende para 1. Portanto, uma constante dividido por algo que tende a zero por valores negativos é menos infinito, ao passo que o limite, quando x tende a zero mais de cosseno de x sobre seno de x, pela direita, eu vou ter 1 dividido por 0 mais, que é mais infinito. Portanto, este limite não existe. Perfeito? Qualquer dúvida, podem postar nos comentários, serão todos respondidos. Limite quando x tende a 1 de x menos 1 dividido por x elevado a n menos 1. Então, x menos 1, 0. 1 elevado a n é 1. Qualquer que seja n pertencente aos naturais, se fosse real também. 1 menos 1, 0. Também posso aplicar a regra de L'Hopital. Então, este limite é o limite quando x tende a 1, derivada do numerador, 1. Derivada do denominador, n vezes x elevado a n menos 1. Quando x tende a 1,
isto tende para 1 sobre n, que é a solução deste limite. Perfeito? Número 4. Limite. Agora os limites da categoria infinito sobre infinito. X tende a mais infinito de x elevado a n dividido por e elevado a x. Então, x elevado a n, quando x tende a mais infinito, é mais infinito. E elevado a infinito também é mais infinito. Então, vou derivar o numerador e o denominador. N vezes x elevado a n menos 1, dividido por e elevado a x, uma vez que a derivada de e elevado a x é ele mesmo. Derivo mais uma vez. Limite, quando x tende a mais infinito, de n menos 1, x elevado a n menos 2 sobre e elevado a x. Permanece aqui, ó. X elevado a n menos 2 tende a mais infinito e e elevado a x também permanece a indeterminação, assim como ela estava aqui também. Então, se eu continuar sucessivamente a derivada dessa função potência, eu só vou parar na enésima derivada quando limite, quando x tende a infinito. Então, na enésima derivada, eu terei n fatorial dividido por e elevado a x, que é uma constante dividida por infinito, que vai dar zero, como a gente já viu ao estudar o infinito. Certo? Quinto exercício. Limite, quando x tende a zero pela direita, de ln de x dividido pela cotangente de x. Isso é um limite que me conduz a uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, porque quando x se aproxima de zero pela direita, o logaritmo de x tende a menos infinito, enquanto a cotangente de x, que é o cosseno dividido pelo seno, pela direita tende a mais infinito. Então, vejamos a derivada, o limite formado pelas derivadas. Limite, quando x tende a zero pela direita, derivada do logaritmo, 1 sobre x. Derivada da cotangente, menos a cossecante ao quadrado de x. Para não carregar esta derivada de 1 sobre x e a derivada da cossecante ao quadrado, que vai começar a se desdobrar por ter aqui uma potência, depois vai se transformar em um produto, eu vou alterar este limite, passando o x para o denominador e a cossecante ao quadrado, que é 1 sobre o seno ao quadrado, vai subir na forma do seno ao quadrado, ou seja, limite quando x tende a zero mais, de menos o seno ao quadrado de x, por quê? Porque a cossecante ao quadrado nada mais é do que 1 sobre o seno ao quadrado de x. Por isso, esse seno ao quadrado sobe juntamente com esse sinal menos. E 1 sobre x vem simplesmente aqui para baixo. 1 dividido por x. Então, agora eu posso continuar. Observe que aqui eu não derivei. Aqui eu apenas
destrinchei essa expressão, a igualdade, ou seja, 1 sobre x dividido pela cossecante ao quadrado de x é o seno ao quadrado de x dividido por x. Agora eu continuo a derivar. Limite, quando x tende a 0 mais, derivada do seno ao quadrado, o menos, que já existia, e agora 2 seno de x, usando a função composta, vezes a derivada do seno, que é o cosseno de x, derivada de x, 1. E agora, quando x tende a 0, isso é igual a menos 2, vezes 0, vezes 1, dividido por 1, que é igual a 0. Então, esses exercícios iniciais são exercícios que estão se destinando a pura e simplesmente aplicar a regra de L'Hopital na forma como foram estabelecidas as condições de aplicabilidade da regra, ou seja, são limites simplesmente do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, como vimos no vídeo que tratou de ensinar como aplicar a regra de L'Hopital. E agora nós vamos passar a limites que vão extrapolar essas indeterminações. Ou seja, além de aplicar a regra de L'Hopital ao 0 sobre 0 e ao infinito sobre o infinito, nós vamos ver que também é possível aplicar a regra a mais 4 indeterminações facilmente. São elas: 0 vezes infinito, 1 elevado a infinito, infinito elevado a 0 e 0 elevado a 0. Vejamos no segmento, então.